Muito bem, boa noite mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. Como eu falei para os irmãos na semana passada, eu ia agora para o Velho Testamento, para a gente estudar um pouquinho do Velho Testamento. Jeremias capítulo 29, a partir do verso 1, tá? Esse texto aqui, ele é importante para nós, no momento que a gente tem vivido aqui na nossa igreja, porque a gente está estudando os reis. Então vai ficar claro para você aqui, né, o que vai acontecer com o povo de Israel logo mais na EBD, tá? Tá bom? E é bom você pensar, na verdade eu vou também comentar, né, mas não vou me aprofundar, porque a gente vai passar por isso quando a gente for estudar aquele texto lá em 2 Crônicas, tá bom? Então hoje nós vamos estudar do verso 1 ao 14. Aí, numa próxima oportunidade, a gente estuda do 15 até o 32, tá? Então hoje, do 1 ao 14, a Bíblia diz assim, em Jeremias capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Pai eterno, nós agradecemos ao Senhor pelas Escrituras e pedimos que o Senhor a abençoe agora, Pai, no nosso meio. Que todos nós possamos sair cheios do Santo Espírito, cheios da Tua Palavra. Que ela transforme os nossos corações, que ela modifique pensamentos para a glória do Teu nome. Que ela também, ó Senhor Deus, possa nos ensinar a como viver nessa terra em momentos de dificuldades, ó Senhor Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor abençoe esse instante, no nome de Cristo. Amém. Pode sentar, obrigado. Primeiramente, o verso 1, estas são as palavras da carta que Jeremias. Então, Jeremias envia uma carta. Muito bem. De vez em quando nós precisamos de receber algumas notícias, tá? Nós precisamos disso. Jeremias, ele é este mensageiro de Deus agora. E nós, de vez em quando, precisamos receber notícias. Agora, a nossa vontade
é sempre receber notícias boas. Essa é a nossa vontade. As notícias más, irmãos, são inevitáveis. Mas toda notícia que a gente quer receber é boa. Muito bem. Só vamos perceber para quem ele está enviando essa carta. Se você já conhece o texto, se você prestou atenção no texto e já tinha passado por aqui ou conhece essa história, para você ficou mais fácil. Mas para você que tem lido a Bíblia há pouco tempo, você que recebeu Cristo como Salvador há pouco tempo, preste atenção para quem ele está escrevendo. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém. Então, rapidinho, onde o profeta estava? Em Jerusalém. Então a gente lembra das histórias dos reis, tá? Ótimo. Irmãos, este homem aqui é um profeta, pré-exílio, pós-exílio ou no exílio? Esse aqui é uma coisa difícil de responder. Quando a gente olha para Isaías, é facinho. Isaías é antes do exílio, tá? Tudo bem? Isaías. Daniel é no exílio. Tudo bem? Isso é fácil. Tá? Aí, quando você vai para os profetas menores, eles são pós-exílio. Ezequiel é no exílio também. Agora, você vê Jeremias. Jeremias não foi para o exílio, mas ele está profetizando que o povo vai. Então, a gente tem que considerar pré-exílio. Mas quando o povo vai lá para o cativo, né? Eles vão cativos, desculpa. Jeremias fica em Jerusalém. Deus, ele trabalha com o povo de forma geral. Você pode ter certeza aqui que nesse culto, na nossa história, tá bom? Daqui até a gente encontrar com Cristo, seja nos ares, ou seja porque Ele nos levou. Deus vai trabalhar aqui. Irmãos, aqui não falta nada. Aqui a gente tem tudo que a gente precisa. Os dons do Espírito estão aqui, ó. O chamado de Deus para cada um de nós está aqui. Não falta nada em Vila São José. Sempre tem que pensar desse jeito. Isso vamos imaginar, aqui eu não gosto de mega igrejas. Mas é porque eu também não faço parte de uma e não gostaria que Vila São José fosse uma mega igreja. Mas eu tenho que crer se existir uma igreja de 10 mil membros. Lá é o corpo de Cristo, porque eles decidiram ser igreja ali e lá não falta nada. Mas eu também preciso crer que lá em Boninal, onde nós temos menos de 10 membros, também não falta nada. E teve gente que teve que ir por exílio e teve outras pessoas que ficaram no exílio. A gente não entende, mas ficou. Só que a gente entende, agora, claro, quando a gente olha pelos olhos da fé, que Jeremias tinha um trabalho a fazer. Então imagina, ele vai e envia a carta, ele está em Jerusalém. Então, verso 1, e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro. Está vendo? Como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, peraí, existia um grupo de pessoas que já estavam no cativeiro. Irmãos, a minha voz está muito alta? Não, que já estavam no cativeiro, que eles precisavam desta carta. Então é assim, você só quer receber, nós só queremos receber notícias boas, né? Mas, muitas vezes, nós precisamos lembrar que paz não é ausência de guerra. E mesmo em tempos de guerra, precisamos buscar a paz. Essas pessoas, elas precisavam ouvir esta carta. Só que daí, para você entender bem o que está acontecendo, o final do verso fala que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Perceba verso 2 e 3 agora. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. Opa, peraí, esse negócio aqui está estranho. Quem é que foi para lá
Nabucodonosor levou todo mundo? A gente já sabe que pelo menos um ficou. A gente já sabe disso. Um ficou. Não é essa a resposta, tá? Mas quem ficou, por exemplo? Jeremias. Um ficou, né? Vamos para 2 Reis 20, mas tem que deixar marcado, tá? Porque você sabe que eu prego expositivamente, então o meu texto é esse. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 24. Segundo Reis, tá? Eita, aqui. Estou no 23, espera aí. Vamos lá, só para os irmãos, se você tem uma Bíblia igual a minha, por favor, acima do verso 8, do capítulo 24, de 2 Reis, está escrito o quê? O princípio do cativeiro de Judá. Quem você acha que Nabucodonosor levou para o cativeiro? Tá bom? Vamos lá para a resposta? A Bíblia está falando no verso, você pode ler do 8 até aqui, mas eu quero só o 14. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, beleza, né? Príncipe. E todos os homens valorosos, o que você acha? É bom? Um homem valoroso? Aí ele levou 10 mil presos, né? Que estavam lá. E a todos os artífices e ferreiros. E ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Será que a gente ia nesse negócio? Irmãos, hoje a gente ia ficar por aqui mesmo, em Vila São José. Lógico que ele não vai levar quem vai dar trabalho para ele, né? O pobre que se vire aí. Ele queria mão de obra. Então, esse homem, Nabucodonosor, o verso 2 diz que ele levou, está aqui, os príncipes de Jerusalém, de Judá, e os carpinteiros e ferreiros. Aí essa carta foi enviada, né, verso 3, a carta foi enviada pela mão de Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, está vendo? É um outro rei, está vendo? Tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo. Então, beleza, então ótimo. Então a gente aprende algumas coisas aqui, né? Perceberam? Alguns ficam em Jerusalém, Jeremias fica com os pobres ali. Outros são levados para a Babilônia, aqueles que poderiam ser úteis para o rei da Babilônia e para a Babilônia. Aí a gente vê também que esse tráfego entre Jerusalém e Babilônia era livre. A gente está vendo alguém levando uma carta. Ele não ia lá só levar uma carta, eles podiam, né, algumas pessoas podiam ir de lá para cá, de cá para lá. Tá bom? E o que a carta diz? Muito bem. Vamos lembrar? Nós gostamos de notícia boa. Ótimo. Se você estivesse no cativeiro, o profeta Jeremias mandasse uma carta. Quando a carta chegasse, o que você espera que Jeremias, o profeta do Senhor, falasse? Não é? Eu quero ser libertado. Será que Deus já está vindo? Olha, ótimo, irmão. Porque eu também gostaria disso, porque sabe o que acontece? Quando o nosso filho está doente, sabe o que a gente espera do médico? Ele melhorou. Aí no outro dia, ele melhorou. No outro dia, ele está de alta. É isso que a gente espera quando a gente vai... Né? Seu filho já ficou internado? Qual era a notícia que você esperava? Só que a notícia ruim, ela é inevitável. Nós teremos notícias ruins na nossa vida. E olha, eu não estou falando do prefeito de Limeira, não é isso? Não, tá bom? Lembra na Covid que o prefeito de Limeira falou, fica tranquilo, todo mundo vai pegar e muita gente vai morrer? Não é disso que eu estou falando. Você lembra disso? Em vez da pessoa, o líder, né? Calma, vamos lá, vamos cuidar do povo. Não, fica tranquilo, todo mundo vai pegar. Gente, dá para trocar o prefeito? Né? Estou brincando, né? Cada um escolhe quem quer. Bom, a gente quer que o profeta fale para nós, a libertação está vindo logo. O verso 4 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia.
Então, peraí, quem é que fez o povo ir para a Babilônia, de acordo com o verso 4? Hã? Quem é o responsável? Estão com medo de falar? Foi o diabo. O diabo está atacando a nossa igreja. O diabo está atacando a nossa vida. Isso não é coisa de batista, irmão. Batista analisa a Bíblia. Não pega texto isolado e fica inventando coisa. Tá joia? E estou falando mesmo, eu estou insistindo. Alguém nesse país tem que insistir. Eu sei que eu não sou ninguém nesse país, mas alguém nesse país tem que insistir que batista não pode crer em qualquer coisa. Ué, então se você é pentecostal, vá para uma igreja pentecostal. Se você é carismático, vá para uma igreja carismática. Se você é continuista, vá para uma igreja continuista. Agora, vamos lá, vamos parar com esse negócio. A responsabilidade de tudo no universo é de Deus. E se o diabo está trabalhando em algum lugar, é porque ele permite. E mesmo com a permissão de Deus, porque Deus permite, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se existe um texto como esse nas Escrituras, no Novo Testamento dizendo para a gente resistir, é porque ele permite que o diabo tente. A questão é o que eu faço com as obras do diabo. Se eu participo dela ou se eu ponho ele para correr. Porque eu resisto e ele foge, não sou eu que fujo do diabo. Eu não tenho que ir onde o diabo está. Ele que vem onde eu estou. E eu resisto. A questão é, participarei das obras do diabo junto com ele, ou vou resistir à tentação e vou continuar lembrando. Estou nas mãos de Deus. O povo que está em Babilônia, o povo que está em Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Judá, está nas mãos dele. E ele está mandando essa carta por mão de um profeta. Vamos lembrar o que é um profeta mesmo? Muito bem. Um homem tirado dentre os homens, que representa Deus perante os homens. Isso é um profeta. Deus escolhe, levanta alguém, que não é o caso dessa pessoa que está falando com você. Eu não sou um profeta, no sentido de Jeremias. Por exemplo, Jeremias escreve uma carta e as palavras de Jeremias são canonizadas como palavra de Deus, não normativa, mas é uma narrativa. E como não é normativo, quando eu tenho um problema na minha vida, eu não posso vir nesse texto. Eu posso fazer uma aplicação. Então eu não espiritualizo o texto, porque nenhum dos apóstolos fez isso, então eu não faço isso. Eu vejo, existe uma narrativa em que Deus tratou o povo assim. É muito diferente de mim. Eu não escrevo nada que vai ficar na palavra. Eu utilizo da palavra para ter autoridade como um pastor consagrado por uma igreja. Muito diferente. Agora, no sentido, de ser aquele que revela a palavra de Deus para talvez alguém que precise de uma palavra, imagina, de finanças, uma palavra de esperança, uma palavra de exortação, não só eu, como qualquer um que lê a palavra e tem autoridade dela por ser um leitor e um crente de Jesus, é um profeta, nesse sentido sim. Então vamos lá? Esse povo precisava disso. E Deus assume a responsabilidade. Eu mandei vocês para ir. Pronto. Deus é o responsável e agora ele começa a falar. Né? Irmão Osdônio ali, outro irmão atrás, falou, eu quero ir embora daqui. E eu também, irmãos. Pode ter certeza. Se eu sou, imagina, alguém útil para ir para a Babilônia, chegou a carta de Jeremias, eu corro lá para saber o que o profeta está falando. E o que o profeta disse. Vamos lá. Vocês são jovens, né? Você tem problema de falar a idade para nós? Você tem 23 anos, e você? Gente, pensei que era mais nova. 23, tá bom. Bom, vocês aqui. Tem problema de falar a idade? Como é que é o negócio aí? As gatas aí estão já com esse negócio? Parou nos 30? Como é que é o negócio? Como é que é? Ah, você aqui é jovenzinha, não vou nem perguntar que você é bebê. Mas você não é bebê, não. Fala aí pra mim. Tem vergonha de falar a idade? Eu vou para outra, eu vou para de trás.
16? 36, já aumentou. 36. Essa aqui acho que já foi, essa aqui não dá. Tem que ser? Vamos ver. Deixa eu ver. Não, eu estou falando que já foi, porque uma tem 36. Por exemplo, eu estou achando que você também já foi. Quer ver? Espera aí. Você já passou dos 36? Faz tempo? Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Não, essa aqui não deve ter ainda. Tem? Quantos anos você tem? 42. Então eu vou para boa ideia aqui. Pronto. Então tá aqui. 51, né? Boa ideia é uma brincadeira. Ó, 51. Mas tem gente com mais, não tem, irmã Helena? De 51? Tem gente com mais de 51 aqui? Tem, não tem? Quanto? 75. Faz de conta que nós estamos lá. Todos nós, gente com 23 anos. Ô, Lucão, tem quanto, Lucão? 12? Ô, tá velho, hein, filho? 13 já? Gente, nem parece mais jovem. Tem gente de 23, gente de 36, gente de 42, gente de 51, gente de 75. A gente foi levado ao cativeiro porque a gente é útil para lá, tá bom? A carta de Jeremias chegou. Quer ir embora, irmão Zônio? Não vai. Verso 5. O que o Senhor está falando? Eu te mandei para ir. Edificai casas e habitai-as. A Bíblia diz: e plantai jardins e comei do seu fruto. O negócio já começou a ferver, irmãos. Porque é o seguinte: se a gente vai ter que comer do fruto, é para plantar e comer do fruto. O negócio não está ficando bom para nós. Isso daí, você concorda? É para você plantar um negócio e esperar ele dar fruto, você tem que comer dele. Tomai mulheres e gerai filhos. Opa, peraí, dependendo de quem foi, já não dá. Certo? Não dá. Tem que falar a verdade, tem uma hora que cessa o negócio. Então, tomai mulheres e gerai filhos e filhas. E tomai mulheres para vossos filhos. Peraí, aí começou a ferver mais ainda. Porque não é que eu vou arrumar uma mulher. É porque eu vou arrumar uma mulher, e depois que eu arrumar uma mulher, eu vou ter filhos, e vou ter que arrumar filho para o meu filho, e vou ter que dar minha filha para alguém. Opa, o negócio não é negócio de só plantar, não. E colher depois e comer. Continua. E dai vossas filhas para maridos, para que tenham filhos e filhas. E a Bíblia está falando: multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Se o texto acabasse aqui, a gente já estava com medo. É porque hoje a gente está aqui, a gente já sabe o que aconteceu, Cristo já veio, morreu na cruz por nós, a gente está esperando Ele voltar, e a Bíblia tem se cumprido, a gente está nessa, a gente está louvando a Deus, a gente está vindo aqui com um monte de instrumento bonito, o povo cantando bonito, e vocês cantando bonito, e gente bem vestida, a gente está desse jeito. Mas irmãos, esses irmãos aqui recebem uma carta, e não é de esperança assim não, imediata. A Bíblia está nos dizendo que Jeremias escreve para eles e fala: vocês vão ficar aí. E vocês vão ficar aí porque eu mandei, o Senhor Deus está falando. Eu mandei vocês para ir. Agora a joia. Vamos lembrar das idades aqui, ó. 13, 23, aumenta. 36, aumenta. 42, 51. Ô gente, entre 51, assim, alguém entre 60 e 75, tem alguém aqui? Tem, eu sei que tem. Levanta a mão aí, você que tem entre... Então, também, tá com vergonha, estou te vendo. Olha ele lá. Olha ele lá dizendo: eu tenho. Quanto? Quanto tem? Tem quanto? 60 é quanto? 62. Aí tem outros com 75. Fala a verdade. Esse negócio de tomar mulher, de gerar filho, não é para todo mundo já, tá vendo? Você está vendo que dependendo da idade que você tem, ele já está falando que você não vai voltar?
Só que você quer. Mas você não vai voltar. E aí o negócio é que está escrito aqui assim no verso 7. Procurai a paz da cidade. Como é que é o negócio? Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor. Não, mas não tá entrando na minha cabeça esse negócio. Irmãos, vocês têm ideia do que o povo da Babilônia fez com o povo de Judá? Será que... Olha, então vamos falar. Alguém aqui... É porque no Brasil é difícil, né? Mas alguém aqui já foi para alguma guerra? Não, né? Alguém aqui serviu o exército, por exemplo? Também não. Mas olha, guerra é o seguinte, a gente não faz o que a gente quer, por causa dos tratados de hoje. Sabe quem eram as pessoas que lutavam pela Babilônia? Guerreiros profissionais. Você acha que... E é o seguinte, não é um guerreiro que pega um avião, vai lá e volta no mesmo dia. Ele sai da casa dele para receber dinheiro para lutar por um povo. Ele fica anos para ir guerrear ao quanto tempo precisar e depois voltar para casa. Aí ele recebe o salário dele, ele volta para a terra, né, que o contratou. Se ele mora perto, ele pega o seu dinheiro e vai para perto. Mas se ele mora longe, ele pega o seu dinheiro e vai para longe. O que você acha que esses homens faziam quando chegavam nos lugares? Então, o Senhor Deus está dizendo que é para orar por eles. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, e aí vem a vantagem. Porque na sua paz vós tereis paz. Irmãos, buscando paz em tempos de guerra. Não é que a ausência de guerra nos trará paz, está vendo? Os dois servem. A gente busca a paz em tempos de guerra, e a ausência de guerra não nos traz paz. Sabe por quê? Veja só. Irmãos, as pessoas que estão em cativeiro, elas estão sofrendo por causa da guerra? Sim ou não? Sim, elas foram transportadas. Elas sofrem por causa da guerra. Para elas que estão em cativeiro, a guerra não acabou. Elas são prisioneiras. Aqueles que venceram a guerra, contrário agora, hein? Aqueles que venceram a guerra, estão sofrendo por causa da guerra? Sim ou não? Não, quem vence não sofre, irmãos. Quem vence faz o outro sofrer. Talvez um ou outro esteja sofrendo, porque é claro que há perdas dos dois lados. Mas quem vence a guerra se alegra. Mas não é porque venceu a guerra, não é porque conquistou o outro povo, que eles estão em paz. Você percebeu isso? Então, o Senhor Deus manda que nós estejamos em oração por aqueles que fazem com que a gente sofra. Porque, na verdade, nós deveríamos estar em paz. Nós que estamos sofrendo, temos que orar ao Rei da Paz para que traga paz sobre aquele que faz a gente sofrer. Porque a gente tem a paz de Deus. Porque a paz de Deus não depende da ausência de guerra. Porque esse povo, mesmo estando em paz, não tem a paz do Senhor. E se eles tiverem a paz do Senhor, aí é o seguinte: todo mundo que está com eles está em paz. Então ore pela paz do povo, porque na paz deles vós tereis paz. É isso que o Senhor está ensinando esse povo. Porque é aquele negócio. Vamos lá. Meus irmãos, não importa a época que a gente viva, Deus sempre foi louvado, sempre foi adorado e sempre foi usado. Ele é usado hoje em dia, ele foi usado ontem, anteontem, na época de Cristo, e é usado aqui. Porque
em todas as épocas, existiu uma coisa chamada falsos mestres, falsos profetas. Sempre existiu isso. E eu só fico assim com medo, e eu não vou fazer isso, é óbvio, de chegar para a nossa igreja e perguntar assim: me diga um nome de um falso profeta no Brasil. Eu tenho medo de repente, chegar em alguém e falar: me diga um nome. E a gente não saiba um nome de um falso profeta nesse país. Porque até, assim, tem até um grupo, que eu particularmente gosto das canções do grupo, mas teve um dos momentos da história desse grupo, em que o grupo de cantores começaram a ajoelhar profetizando pelo Brasil. Isso está registrado. A questão é o seguinte: você pode falar o que você quiser, mas fale baseado na palavra do Senhor. Porque se não falar baseado na palavra do Senhor, será fácil saber quem é o falso profeta. Então é assim, irmãos, é todo tipo, né? Até outro dia, eu tenho um grupo que eu só ouço esse grupo, só ouço ele. E é claro que eles não creem igual a mim em todas as coisas. E outro dia eu ouvi uma entrevista da pessoa que faz as músicas, e ele falou: esta música a gente errou. Eu gostei disso daí. Esta música aqui a gente não canta mais. Por quê? Porque a música é triunfalista, né? Ele falando, a música é triunfalista, e por ser triunfalista está errado. Eu falei: olha que bom. A pessoa percebe que errou. Então, ótimo, né? A gente não pode chegar a olhar a discografia desse autor e falar assim: não, é um falso profeta. Não, tome cuidado, certo? Mas é fácil saber aqueles que só ficam com a ideia que eles têm de ganhar dinheiro, a ideia que eles têm de curar. Outro dia eu vi uma pessoa que fez é compilado que fala? Um compilado, assim, gente, 35 vezes, eu não tive paciência de ver. Então era assim, vocês já viram isso aí ou não? Já viram? Aí a pessoa ia lá e falava assim, o homem fica aqui em cima, né? E o outro: diga o que você tem. Eu estou com uma dor de cabeça, não sei o quê. Aí no outro momento, aí era dor na coluna. Era a mesma pessoa. E ele teve a capacidade. Eu falei: não é possível a gente não perceber uma coisa dessa. Então assim, eu não tive paciência de olhar as 35 vezes, não pude contar, mas estava lá 35 vezes no vídeo. 35 vezes em que a mesma pessoa foi curada naquela mesma igreja, com aquele mesmo homem falando: o que você tem hoje? Então é óbvio, irmãos, que temos falsos profetas. É óbvio. E a gente tem que tomar cuidado com as doutrinas que eles nos ensinam. Por quê? Porque em todos os tempos nós tivemos isso. Irmãos, ele manda a carta. Vamos lembrar, para quem que ele manda a carta mesmo? Fala aí para mim. Fala para mim. Olha para o verso 1 e me diga: para quem ele mandou a carta? Ele manda para o povo, não manda? Para quem mais? Para os anciãos. Para quem mais? Sacerdotes. Ele manda para quem? Opa, tinha profeta lá. Tinha profeta. Jeremias não era o único profeta. Então, peraí, tinha mais gente trabalhando para Deus lá. Tinha mais gente. Peraí, mas o que esses profetas estavam fazendo? Porque, de acordo com o texto, existiam falsos mestres ali enganando o povo. Irmãos, nós precisamos ficar muito atentos com essa coisa de enganar a gente. Irmãos, a gente é o povo do livro. Lembra sempre disso. Nós somos o povo do livro. Nós precisamos ter condições de fazer previsões. A gente tem que ter essa condição. Se a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, será que a gente não tem condição de fazer uma previsão? Eu sei que eu sou um homem de quase 50 anos. Talvez você seja um jovem de 13. Eu não quero comparar a gente de forma nenhuma. Mas eu tenho pessoas maduras aqui. Não é possível, irmãos. Não é possível que, por exemplo, vamos imaginar. A Andresa está aqui, né? A Andresa e o Mauro não têm condições de ajudar o Lucas. Não é possível. Você já pensou o Lucas falando: não, pai, não é assim? Não, mãe, não é assim não. Então, peraí, irmãos. Os profetas estavam lá. Não só existia Jeremias, porque é uma coisa óbvia, que ele não está escrevendo isso aqui para os falsos profetas, irmãos. Ele está denunciando os falsos profetas. E é o que eu e você a gente tem que fazer, a gente tem que denunciar a falsa doutrina. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que denunciar o pecado. Nós temos que fazer isso.
denunciar a injustiça. Porque se a gente não fizer isso, vai existir um grupo, seja nesse país ou em outro, que vai se apoderar disso. E vai sequestrar pautas nossas. E vai dizer que é eles que fazem. Você nunca percebeu isso não? Que existem pautas que são nossas, que foram sequestradas. Foi a gente que inventou. Nós inventamos. Quem inventou o direito humano foi o cristão. Aí vem um grupo, que é o grupo mais assassino que existiu na história, sequestra a pauta, e eles querem falar de direito humano com a gente. Ah, por favor, gente. Tem que se levantar alguém nesse país, nesse mundo, para falar essas coisas para eles. Não é possível, eu estou esperando esses pastores famosos falar alguma coisa. Aí eu estou vendo esses pastores do lado dos caras. Como é que pode? Então, é óbvio que vai sempre existir falsos profetas. E depois eu é que sou, sei lá, como é que fala mesmo? Não sei. O xarope, pronto, vai. Pois sou eu. Que sou conservador, que sou não sei. Por favor. Claro que eu vou ser conservador. Vou ser progressista, olha para mim. Sou um pastor, rapaz. Creio na minha família, na minha igreja, que Cristo vai voltar. Agora, olhe para Jeremias, tinha profeta lá. Mas você quer voltar, não quer? Não quer? Tem um monte falando, vocês vão voltar logo. Tem um monte falando, Deus está vindo. E sabe o que acontece? O que acontece em muitos lugares aqui, a gente passa o dia que for, a hora que for, lá está lotado. É isso que acontece. Aí eu pedi para contar hoje o povo aqui, né? Não chega a 150 pessoas hoje aqui. Graças a Deus que de manhã a gente tinha, olha, o templo bem bonito. Não está feio não. Mas não tem 150 pessoas aqui. E uma igreja boa, hein? Generosa. Essa igreja é generosa. Essa igreja, em determinadas regiões de São Paulo e do Brasil, é conhecida. Uma igreja que o povo sabe que existe. Não tem 150 pessoas hoje aqui. Agora, é o seguinte, muda a doutrina para você ver. É sair gente pela janela. Uma coisa que eu sempre digo aos irmãos, aceita todo o batismo que tem por aí, menos as coisas, eu não sei se fala assim, raiz africana, matriz africana, menos essa, pegue todo mundo foi batizado, aceita, para você ver. Que é isso que fazem por aí. Porque, com todo respeito, eu não quero você aqui, que você fala assim, não, eu estava certo, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Não, nós somos batistas. Ou todo mundo aqui é batista, ou não dá. Então, existem falsos profetas agora? Sempre existiram. Verso 8, a Bíblia está falando para nós, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Não interessa esse tipo de coisa. Está vendo? Não é qualquer sonho que é para pegar para si e querer interpretar. Não é qualquer tipo de adivinhação. Não existe isso. Não existia isso na época que a Bíblia estava sendo escrita. Vai existir hoje. Continua o verso 9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, por favor, eu e você, nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes, nossas crianças. Aqueles que já são jovens sábios, têm que cuidar dos outros jovens, cuidar dos adolescentes e cuidar das crianças. Os adolescentes que estão aprendendo sabedoria. Hoje eu estava na aula dos adolescentes, e uma das coisas que eu falei para eles, que estava falando da viagem missionária, né? Falei para eles assim, meus irmãos, quando nós temos um filho, por exemplo, vamos imaginar aqui, a Jéssica está ali com o Léo. Irmãos, qual é o direito, não precisa responder não, eu respondo. Qual é o direito que o Léo tem?
O Léo tem o direito de obedecer a mãe dele e o pai. Ensina essa criança a te obedecer. Sabe o que eu falei para os adolescentes? Você vai salvar a vida dele. Sabia? Salvar a vida dele. Porque uma criança obediente, quando você dispara, ela para. E não importa por quê. É porque ela aprendeu a obedecer. Para um adolescente, ele já é obediente, entendeu? Ele aprendeu com o pai e com a mãe. A gente ensina sabedoria. E o jovem, a gente dá trabalho para ele. Por isso que eu estou falando, os jovens, que já são sábios, tem que ensinar os adolescentes. E os adolescentes que já estão adquirindo sabedoria, tem que ensinar essas crianças. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ser fortes nisso daí. E unidos. Lembra da semana passada? Um dia nós fomos unidos a Cristo. Unidos do Senhor Jesus. Agora, se nós estamos unidos com o Senhor Jesus, como que a gente vai ser enganado pelos falsos profetas? Só se a gente estivesse desviando. Esse é o nosso problema. Aqui estava acontecendo isso. Porque assim, aquela brincadeira que eu estou fazendo com o irmão Osdônio, né? Acho que o Gersi também falou, não sei quem, o Guga. Não, o Gersi nem está na igreja, foi o Guga. Ah, está ali. Não sei quem foi que falou, quero ir embora. Eu também quero. Vamos lembrar das idades? 13, 23, 36, 42, 51, 62 e 75. Vamos lembrar? Como é que é o negócio mesmo? Edificai casas, planta as coisas e come do fruto, gerai filhos. É para arrumar mulher para eles e dar as mulheres como esposas para maridos. Vamos lá? Quer voltar para casa, irmã Helena? Quer voltar para casa, irmão Gilton? Adriana? Quer voltar para casa, Raquel? Papã? Quem sabe, né, Mateus? Quem sabe, Stephanie? Quem sabe, Lucas? Quer voltar para casa? Osdônio quer. Guga quer. Gersi quer. Não vou nem perguntar a idade deles, que eles estão pior que eu. Quer voltar para casa? Verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passado 70 anos em Babilônia. Irmã Helena, 145 anos. Será que a senhora chega? Vamos lá. Gilton. 132 anos. Chega? E aí, Raquel? 112 anos. Estamos em Babilônia. 121 anos, Adriana. 121 anos. As coisas vão começar a melhorar, mas não sei. Novinha? 106 anos. 93? Quem sabe, né? Você vai ser bem útil em Jerusalém com 93 anos. Vocês, tá bom? Vocês vão ser bem útil lá. 83? Bom, você está percebendo quem é que vai voltar para a Babilônia? Aí eu te digo, se você tivesse com a idade que você está hoje, você ia multiplicar o povo ou você ia desistir? Porque depende de você. Vamos falar a verdade? Nem o Lucas vai voltar com saúde. Porque já passou da idade da Bíblia, já está fazendo hora extra, cara. 83 anos, meu amigo. Eu não estou falando para ninguém morrer, por favor, meu. É uma brincadeira. É de mau gosto, eu peço perdão já. Foi de mau gosto? Ninguém quer morrer aos 83 anos? Não, eu estou bom ainda. Como é o nome daquele lá que falou que estava com 80 anos, estava bom ainda? Ai, lá de Juízes, me ajuda. Eu vou ter que ir lá, vocês não me ajudam. Hein, como é que é o nome dele? Quem me ajuda? Agora eu vou ter que ir lá. Elias, você não me ajuda, por que você não me ajuda? Cadê? Cadê aquele que foi junto com Josué? É Caleb, né? Não, Josué é Caleb.
Será que a Caleb, que estava com 80 anos, ele falou assim, eu estou bom igual eu era antes? É ele mesmo, não é? Agora não estou achando o texto, mas deve ser Caleb mesmo. Ele estava com 80 anos, e ele falou que ele estava com a mesma força e conquistou. Ah, mas depois eu prego sobre esse texto aí. Eu quero minha montanha, lembra que ele falou? É um bom, para incentivar os irmãos. Você que quer pregar, pega aquele texto lá e fala, eu quero minha montanha, eu quero minha montanha. É bom isso aí. O povo gosta desse tipo de pregação. Eu acho que é Caleb mesmo. Não estou achando o texto aqui não. Pensei que era Juízes 1. Não é? É Josué? 14? É mesmo. Aí ele pediu para Josué então? Foi mesmo. Então tá bom. Então é Caleb mesmo, Marola? Quem é? É? Cadê? 18. Ainda hoje estão tão forte, é esse mesmo. Mas é Caleb? É. Hoje tem 85 anos. Ah, não, esse, tá vendo? Mas a gente vai saber, hein, Lucão? Você vai estar bom que nem Caleb, ainda para a guerra? Vai estar bom, tem esperança. 70 anos, irmãos. O que nós vamos fazer? A gente vai deixar uma semente plantada para a próxima geração voltar para Jerusalém e construir tudo. Hein? Ou nós vamos desistir? Já que eu não vou voltar, hein? É aquele negócio. A gente não sabe, irmãos, os planos que o Senhor Deus tem para essa igreja. A gente não sabe os planos que o Senhor Deus tem para a nossa família. Mas, irmãos, o que nós vamos fazer? A gente vai viver o hoje pensando que alguém vai continuar amanhã. É isso que a gente precisa. Você já pensou se essa igreja fosse útil o suficiente, assim, para que todo Vila São José e os arredores conhecessem essa igreja como algo de referência em alguma coisa? A gente vai plantar essa semente ou não? Esse é o nosso papel. É o verso 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passado 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Joia, aí vem, irmãos, para a gente terminar, os versos 11, 12, 13 e 14. Eu vou terminar isso daqui, mesmo sendo rápido, mas os versos 11, 12, 13 e 14, por favor, sabe o que você tem que fazer, irmãos? Tem que chegar essa semana na sua casa. O que você gosta? Você gosta de café? O que você gosta? Chá? Como é que é a sua vida? Hein? Café? Pega uma jarra de café, sabe? Assim, não estou falando para você se viciar também, nada. Faz um bolo. Fala assim, ó. Eu vou atrás disso daqui. E eu vou mergulhar nesses 3 versículos aqui. Eu vou lembrar do que o Neil falou sobre esses versos anteriores. O pouquinho que ele falou desses 4 versos, eu vou me deliciar nisso daqui. Então eu vou pegar a referência que está na minha Bíblia. Eu vou pegar como é que é o nome daquele negócio que a gente pega para estudar? Um comentário bíblico. Sabe, eu vou pegar esses negócios. E vou me deliciar com isso daqui. Porque assim, não dá tempo da gente falar da gostosura que é estudar isso aqui. Verso 11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Os pensamentos são do nosso Deus, não são os nossos pensamentos. Não são os nossos pensamentos. São os pensamentos que Deus tem sobre nós, a respeito da gente, para a gente, com a gente, no relacionamento entre nós e Ele. Entende? Não é o que eu quero, porque está certo, Osdônio, Guga, a gente tem que querer voltar mesmo. E agora, quer ver? Só um pouquinho, só para a gente se deliciar um pouquinho. Você lembra? Não precisa nem ir lá, eu leio para você. Você lembra do texto lá de Isaías 55? Lembra? Eu vou ler para você, ó. Não precisa ir. Se delicie nisso aqui, ó. Olha. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso é Deus cuidando da gente. O verso 11 está dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Não,
Não precisa ir lá não, eu não tenho tempo para te esperar, tá? Mas olha comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver. Está comigo? Não, está comigo, ó. Tá, vai prestar atenção? Olha só, Provérbios, por exemplo, capítulo 16. Lembra? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. É lindo, não é isso? É lindo, não é, irmãos? Em verso 9, é o 9? Deixa eu ver. Isso, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja, você não está comigo, desculpa, é 19, 21. Olha só, deixa eu ver aqui. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. 20 e 24, ó. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? É assim que a gente está. Pois Deus, olhando para o povo que está no cativeiro, que não vai voltar para a terra, tem que nascer novas pessoas para voltar para Jerusalém. É para ele, não é para o povo que está nascendo. O povo que está nascendo, é claro que vai aprender com eles, mas está falando para aquele povo que acabou de chegar. É para você orar pela Babilônia. É para a Babilônia ter paz, porque na paz de Babilônia você vai ter paz. É para plantar vinha, para edificar casa, para constituir família. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, a vosso respeito, diz o Senhor. A Bíblia está falando pensamentos de paz e não de mal. Dá para entender isso? Eu estou em Babilônia. Eu perdi tudo. E Deus está falando, o meu pensamento não é mal para você. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Não sei. E eu não estou espiritualizando o texto. Eu estou falando o que está acontecendo com esse povo. O que tem acontecido conosco que tem nos desanimado? O que nos desanima? Pois eu quero dizer que eu tenho convicção. O texto não é normativo, mas o texto está falando que o Senhor tem pensamentos de paz para esse povo, não tem? Sim ou não? E tem para nós também. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, diz Jesus. Não vos la dou como o mundo a dá. Jesus disse isso para nós. Então, o texto não é normativo, mas a gente vê reflexo do texto no Novo Testamento, Cristo dizendo para nós que quer nos dar a paz. Como você vai ter paz longe de Cristo? Pois eu te digo, não importa o seu coração hoje, volte. Volte. Se você está longe, se você está quase longe, se você não é crente, se converta. Os pensamentos de Deus, para nós que já somos seu povo, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então tá bom, você não está errado de querer voltar. Só que não é você que vai voltar. É o teu filho, é o teu neto, alguém vai continuar a obra. Então, pode ter certeza, quer voltar, você voltará. Aí a Bíblia diz o seguinte, olha, não é demais, após 70 anos, vocês irão voltar. O pensamento que eu tenho para vocês é de paz e não de mal. Sabe por quê? Porque eu vou dar o fim que vocês esperam. E aí a Bíblia diz, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então é o seguinte, neste tempo de guerra para eles, neste tempo de aflição, tristeza e perda, se eles buscarem, agora por favor, todo mundo olha para mim para não, buscarem a prosperidade em Babilônia, e a prosperidade é baseado em constituir família, ter casas, ter de onde trazer o seu sustento, o povo tinha que fazer isso. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então não importa o que esteja acontecendo com a gente, se a gente fizer o que Deus manda, Ele vai nos ouvir.
Porque não é o que está no nosso coração, mas é o que está em Deus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com todo o vosso coração. Agora, é fácil saber se a gente está buscando Deus de todo o nosso coração, né? É fácil. Porque o que eu estou atrás? Daquilo que Deus quer para mim ou do que eu quero para mim como homem? Volto a falar. Osdônio, Guga, Gersi, nós vamos voltar para casa. Só que não a gente. Eu não vou voltar. Guga não vai voltar. Osdônio não vai voltar, nem Gersi. Os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Pessoas que vieram depois da gente, por causa da gente, está vendo? É porque a gente creu em Deus e continuou a obra, eles poderão voltar. E eles vão gozar das bênçãos que nós plantamos. E aí o texto termina, e serei achado de vós. Sabe por que Deus está falando isso? Porque ele está sendo desprezado. Os sábados estavam sendo desprezados. O templo estava sendo desprezado. As profecias estavam sendo desprezadas. Então é claro que eles não achariam a Deus. Mas depois de tudo, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então é Deus que leva para a Babilônia, é Deus que traz da Babilônia. É o Senhor Deus, que Ele é o Senhor do universo. Meus irmãos, o nosso Deus é o nosso Rei. Ele domina sobre tudo. Por favor, aí eu faço como Paulo, rogo-vos. Tudo bem? Por favor, vamos nos entregar diariamente a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Numa próxima oportunidade, vamos continuar o texto, tá? Mas faz isso que eu falei para vocês, versos 11, 12, 13 e 14 de Jeremias 29. Dá uma paradinha essa semana e dá uma estudada profundamente, senão fica lendo esse texto até você entender mais e mais. Deus te abençoe. Eterno Senhor, eu agradeço pelas nossas vidas e peço que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor Deus, nos ajudar nas dificuldades a estar contigo, te obedecer, ó Pai, e esperar o teu tempo. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ficar em pé. Irmão...